Tudo bem, pessoal? Vou falar sobre programação dinâmica. Para exemplificar, eu vou dar o exemplo aqui do Fibonacci, né? Que a gente sabe que é um dos mais complexos. Vamos pensar lá, por exemplo, a gente vai fazer aqui com essa forma, a gente quer ver, sei lá, da sexta posição. Quando ele verificar na sexta posição, ele vai entrar aqui e verificou que não é menor que 2, então ele segue para cá, aí ele pega o Fibonacci, pede o Fibonacci da quinta, né, que é o 6 menos 1 aqui, e nesse caso aqui entra de novo, porque é a mesma função, aí a gente vamos vendo nessa ordem então. 5 é menor ou igual a 2? Não, então faz o Fibonacci 5 menos 1, 4. 4 não é menor ou igual a 2, 4. Então ele vai fazer do 3. O 3 não é menor ou igual a 2, ele vai fazer do 2. Aí, nesse caso, ele vai retornar o 1, certo? E aí, pelo lado de cá, voltou no 3, ele vai verificar o outro lado. Fn menos 2, 1. De 1 também retorna 1, então o 3 vai ser 2. Quando chegar no 4 aqui, ele vai fazer pelo lado de cá agora, então n menos 2, 4 menos 2, 2. Ele vai retornar 1. Então, 2 mais 1, 3. O 5, ele já tem pelo lado de cá que o 4 é 3, né? E pelo lado de cá ele vai fazer do 3. 3, nesse caso, é menor ou igual a 2? Não. Então, vai descer de novo, fazer o cálculo do 2 para chegar no 1. E pelo lado de cá. Então, 3 mais 2, 5. Quando voltar para o 6, que ele já tem aqui, que aqui é 5, né? Ele vai calcular pelo lado de cá. Então, 6 menos 2, 4. Aí, mesmo esquema. 4, 3, 3, 2, 1, 4, 2. 1, 1, 2, 1, 3, 5, 3, 8. Se a gente for parar para observar, quantas vezes a gente usou a função para calcular a segunda posição? Só a segunda posição foram 4 vezes. A posição 1, 2, 3. 3 vezes. A posição 3, 2, 3 vezes. A posição 4, 2 vezes. E aí a posição 5 uma vez só e a 6 uma vez só. Mas nesse caso, o algoritmo ele fica muito repetitivo, fica fazendo a mesma função várias vezes. E aí uma forma da gente resolver isso é fazendo a programação dinâmica. Como seria isso? Você pega isso aqui e introduz uma memória, porque aí quando ele verificar um valor que não foi calculado, ele pega e salva na memória aquele valor, e quando for verificar que já tem o valor na memória, ele não faz toda a árvore de novo, só reaproveita. E aí tem um exemplo aqui. Se você reparar, a partir do if aqui até o final é basicamente o mesmo if aqui, ó, certo? A diferença é que quando ele entrar, ele vai verificar se num vetor na posição n já existe o valor registrado. Se tiver, ele já retorna sem passar por aqui. Se não tiver, ele calcula e faz aí salva na memória e retorna. Então, vamos fazer aqui, eu vou só colocar aqui por cima só para ficar mais fácil, depois eu tiro. Então vamos pensar a mesma situação lá na posição 6. 6 não tem nada na memória, então ele vai entrar, vai verificar, 6, 5, mesma coisa, 4,
Mesma coisa 3, mesma coisa 2. Opa, 2 entra nesse caso aqui, certo? Então, o que ele vai fazer? Vai pegar o 2, salvar esse 2 na posição 2. Isso aqui a gente vai entender como valor, isso aqui é a posição. Não é 2 não, na verdade é 1, né? Esse 1 na posição 2 do vetor, certo? E retornar esse valor para cá. Então, na posição 2 é 1. Foi lá para 3, 1. Opa, na posição 1 também entra nisso aqui, só retorna 1. Só que antes de retornar, ele vai lá na posição 1 e salva o valor que ele encontrou, certo? Aí, calculou 1 mais 1, 2. Então, na posição 3, ele vai lá na posição 3. Deixa eu já colocar aqui. Na posição 3, ele vai lá, salva o valor, a soma desses valores, e informa aqui para o 3, que é o 2, o valor. Chega no 4, pelo lado de cá, vai fazer aqui, né? 3, 2. Então, entra lá, verifica. Tem na memória já o valor 2? Tem, no valor 2 é 1. Então, põe lá 1 e calcula. 2 mais 1, 3. Então, na posição 4, o valor é 3, certo? Quando ele for subir aqui, vai descer 3. Vamos entrar lá. Existe memória, existe alguma coisa salva na posição 3? Tem. Opa, tem o 2 aqui. Então, pronto, já resolveu isso aqui sem precisar calcular isso aqui de novo, porque já estava calculado. Então, vamos lá. 3 mais 2, 5. Então, na posição 5, a gente salva o 5 e informa e retorna no vetor o 5. Agora, pelo lado direito, chegou aqui 4. Tem algum valor na posição 4? Tem o 3. Então, 5 mais 3 soma 8 e informa lá. Então, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui da frente agora. Olha tanto que ele ficou mais econômico. Essas repetições aqui pelo lado direito, ó, de fazer isso aqui, ele não fez 2 vezes, nem esse. Esse aqui não precisou calcular de novo. Por quê? Isso aqui tudo já estava calculado quando ele passou aqui pelo lado esquerdo. Esse aqui também já não precisou fazer. Então, a gente tem uma economia bem grande. Então, embora esse algoritmo ainda seja recursivo, né, com o que tem a memória aqui, ele é muito mais eficiente porque faz uso, exatamente porque faz uso dessa memória. E é isso.